O Palmeiras venceu de 4-1 do Inter, o Flamengo derrubou um tabu histórico lá contra o Juventude, mas será que eles mereceram mesmo vencer essas partidas? Vamos analisar taticamente vários gols aqui do Brasileirão, começando direto pelo Palmeiras, e eu vou começar esse gol sem falar muito. Vamos dar uma analisada nesse gol aqui, que tem muitas coisas que eu quero falar, e aqui sem muita tática, só vamos ver o gol, ó, bate, rebate, bola vai, bola vem, é isso, o Palmeiras fica com a bola de novo, bola bate, bola rebate, e acaba saindo o primeiro gol do Palmeiras com 3 minutos de jogo. O que eu quero. Por que eu escolhi começar por esse gol? Além de ser o primeiro gol do Palmeiras, né? Claro. Porque aqui mostra uma parada que às vezes nem a tática não vai. Você não precisa de muita tática para vencer o jogo. Você só precisa vencer duelos. Você precisa vencer o primeiro duelo. Você precisa vencer a segunda bola. Vem segundo duelo. E vai vencendo. Repara aqui como o Palmeiras sempre fica com a bola. Ó, o Palmeiras lança a bola. Consegue cabecear pro meio, a bola volta. Bola volta, novo jogador do Palmeiras coloca na área de novo. O Inter tira. A bola vai sobrar no jogador do Palmeiras, que sobra ali, rebate no jogador do Palmeiras. E aí o Vitor Roque acabou fazendo o gol. O que acontece aqui então, que eu já quis começar direto com esse? Que às vezes a tática não resolve tudo. Resolve você ganhar duelos, você vencer primeira bola, vencer segunda bola e ficar com a bola para si. Então aqui nesse gol, eu não vou ficar analisando taticamente, não vou ficar falando pra você, não, porque o Inter posicionou mal. Não, aqui é só vencer duelos. Vence primeira bola, vence segunda bola. Aqui, muitos vão dizer, vence quem tem mais vontade. Mas aí eu já entro em um ponto que eu odeio. Eu odeio ouvir jogador que não... jogador tá sem vontade. Para, gente, para. Vontade é uma coisa muito subjetiva. Às vezes, por exemplo, você não tem vontade de comer um lanche, mas você acaba não comendo por algum motivo, mas você teve vontade, certo? Às vezes o jogador tem vontade de vencer uma partida, às vezes o jogador tem vontade de vencer o duelo, mas ele não vence por outros motivos. Então não adianta a gente atacar o ponto que o jogador não tem vontade. A gente tem que atacar outras coisas. A gente fala, não, mas esse time tá sem vontade, esse time, tá largado em campo. Então, vamos falar prático então. Esse time não tá duelando, esse time não tá vencendo duelos, esse time não tá brigando. Vamos no prático e não falar da vontade, porque a vontade é muito subjetiva. Enfim, já começamos o vídeo com essa. E agora vamos pro próximo gol, vou deixar o gol rolar aqui. E lembrando, rapaziada, se vocês gostarem dessa análise, se gostarem do vídeo, por favor se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo, que hoje estamos aqui para analisar vários gols do Brasileirão. E quando vocês quiserem que eu analise algo específico, me avisa que aí eu posso analisar para vocês. Eu pego o comentário de vocês, eu sempre tô respondendo e tamo junto aqui, ó. Vamos pro segundo gol do Palmeiras, que aí sim, agora eu vou falar de tática. Posso falar de tática? Agora eu vou falar de tática. Uma transição, um contra-ataque. E começou bem, e aqui, essa abordagem do Thiago Maia talvez pudesse ser melhor, mas não vou nem focar nessa, que eu vou focar nessa segunda abordagem do Vitão. Olha como ele se posiciona de tal maneira, posicionando lá pro lado do campo, mais pro corredor lateral, assim, que isso faz com que o Flaco Lopes vá pro meio. Mas, pô, rapaziada, não é melhor o Flaco Lopes conduzir para lateral do que conduzir para o meio? O meio não é mais perigoso? Aí eu já penso nisso. O Vitão ele poderia estar um pouquinho mais para trás. Ó. Se ele se posiciona um pouquinho aqui para trás, já fechando aqui, o Flaco Lopes não conduz para o meio, pô. O Flaco Lopes já conduz lá para o corredor lateral, que aí vai ficar mais encaixotado, né? Mais difícil ele fazer gol do corredor lateral, não é? E aí o que acontece? O Vitão deixa o meio, o Flaco Lopes vai conduzir pelo meio. E aqui eu diria que tem uma situação melhor ainda se o Vitão consegue direcionar o Flaco Lopes para o corredor lateral, porque ele estaria pelo corredor lateral direito. E é um corredor que ele estaria usando a perna esquerda, então é mais difícil, porque o Flaco Lopes é canhoto, a perna dominante dele é canhota. Então ele estaria num canto que às vezes ele teria que conduzir com a direita ali, ele poderia se atrapalhar mais. Claro que a gente é uma situação de transição, então tem que estar todo mundo acelerando. Muitos pensamentos tem que pensar rápido, é difícil pensar em tudo isso. E transições são sempre esses pormenores. Eu inclusive falei disso no outro vídeo. Sempre esses pormenores que a gente tem que ficar atento, mexer nisso, mexer naquilo. O segundo comportamento pode mudar tudo. E tem outros gols nesse vídeo aqui que a gente também vai comentar sobre isso. Inclusive o gol do Inter. Tem umas coisas de transição que assim a gente tem que estar atento. Enfim. E aí o Flaco Lopes também tem muito do mérito nessa jogada. Conduz bem, conduz sustentando contato, isso é importante. O Thiago Maia vem, ele consegue segurar, conduzir. E aqui outra situação aqui do... Acho que era Vitor Gabriel o nome dele, né? Que estava improvisado na lateral, o Inter estava sem o Bernabé. E ele, em nenhum momento ele vai olhar pro marcador, para quem ele deveria estar marcando aqui na ponta. Ele só vai olhar para a bola e o jogador do Palmeiras vai acelerar antes. E aí, ó, acelerou, ganhou as costas. E nisso que ele ganha as costas, o Facundo consegue passar pro Vitor Roque e acaba marcando o gol. E, pô, você tem que estar mapeando. Você vai ter várias referências ali. Você vai ter que marcar, ver qual espaço tem que fechar, qual jogador tem que marcar. Vou ter que estar olhando a bola. É uma situação difícil, especialmente transição. Mas aqui você vê que ele não mapeia em nenhum momento. Ele não vê que o jogador do Palmeiras começa a acelerar.
E ele deveria começar a acelerar junto. Ó, se ele faz aqui, ó, já quebra o pescoço, que a gente chama. Quebra o pescoço. Pá, 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 pá. Quebrou o pescoço. Você vê que o cara tá acelerando, você já acelera junto. Aqui ele demora pra acelerar, ó. Acelerou agora, já perdeu. No giro ali, toma, gol do Palmeiras. Agora, ó, esse gol do Palmeiras aqui começa numa falta. Que eles cobram curto, cobram pro lado. E aí muitos de vocês podem ficar, pô, mas falta... Cobrou rasteiro. Por que já não manda pra área? Os zagueiros estão todos lá. Calma, rapaziada. Calma, calma. Aqui, ó. O Palmeiras vai mandar na área, mas ele manda de um jeito diferente. Que aí, quando começa a fazer isso, os jogadores do Inter perdem as referências. E, ó, olha como os jogadores do Palmeiras vão ficar livres. Eu vou ilustrar isso melhor lá no último gol do vídeo, que é o gol do Flamengo. Que vocês vão ver interessante. O Flamengo também cobra uma falta lateral curta para depois botar a bola na área e vocês vão entender. O Palmeiras ele cobra, vai para um lado, vai para o outro e volta para um lado. Isso o Inter perde a referência. E às vezes a defesa não afunda junto com os jogadores do Palmeiras. Que eles acabam estando livres na jogada e acabam marcando mais um gol. Esse é o quarto gol. Eu acabei pulando o terceiro porque eu não vou falar de todos os gols que saíram no Brasileiro. Que são muitos gols e alguns gols também não. Eu prefiro focar em outros gols que são mais importantes, mais taticamente, que eu posso falar mais. E esses são os gols que eu selecionei. Agora o gol do Inter também acontece uma questão de transição. Olha um pormenor aqui que o jogador do Palmeiras aqui abandona quem ele tá marcando para impressionar quem tá com a bola. Isso é necessariamente ruim? Não. Eu diria que, nesse caso, talvez ele tivesse que fazer uma abordagem mais agressiva para evitar que acontecesse esse passe daqui. Que é o passe nas costas do jogador que ele estava marcando antes. Vamos dizer que então se ele continuasse na marcação, não fosse agressivo, se ele não avançasse no jogador com a bola, que é o Thiago Maia ali. Se ele ficasse ali marcando, o que aconteceria? O Thiago Maia teria espaço para conduzir, o Thiago Maia poderia conduzir. Será que isso é melhor ou não? Não sei, pode depender do contexto. O que vocês achariam? Eu prefiro que se o jogador do Palmeiras fizesse essa abordagem, tem que ser uma abordagem agressiva para que o passe não entre nas minhas costas. Então tem que ser com tudo, tem que avançar com tudo. Esse passe não pode chegar em quem eu soltei na marcação. Ó. Acho que é o Aníbal, né? Vai um pouco devagar e aí o passe entra nas costas. Beleza, o passe entra nas costas e aqui acontece uma infelicidade, uma sorte, chame do que quiser, que o Carboneiro, não sei nem se está impedido ou não, mas acho que pouco tanto faz, porque acho que a bola vem do jogador do Palmeiras, né? E o que eu falei de transição, às vezes o jogador já acelera antes. Olha como o Kelvin demora para acelerar. Como o Carboneiro já está bem avançado ali, já está num posicionamento melhor. O Kelvin já tinha, perdeu a bola, já tem que voltar, já tem que arranjar a marcação, ajustar a linha defensiva, quem tiver ali e tudo mais, mas o Kelvin demora. E aí nessa sorte o Carboneiro consegue pegar a bola, independente se estava impedido ou não. Avança aqui. Será que era uma situação que ele deveria tocar ou não? Será que ele tomou a melhor decisão? Eu acho que o passe seria um pouco difícil, ó. Aqui a gente vê que para ele girar o corpo, para ele passar de esquerda ali, acho que a bola não entra. Por esse ângulo parece que não. E ele toma a decisão de ir para a esquerda e chutar. E aqui o Everton deu uma vacilada. Olha como ele não está tão bem posicionado. Acho que, por exemplo, o chute cruzado aqui do Carboneiro, se ele fosse cruzado, ele não conseguiria porque o Palmeiras está marcando. Então o Everton tinha que estar um pouco pro lado e acaba marcando o gol. Isso foi os jogos do Palmeiras. E o que vocês estão achando do Roger como treinador do Inter, né? Será que ele vai continuar? Será que não vai? Teve uma decadência boa, né? O Inter, no começo do ano, era uma das melhores equipes. Eu achava, era o Inter e o Bahia. Eu olhava assim, pô, essas são as melhores equipes do Brasil. E o Flamengo, tipo ali, dava pra ver que tinha potencial pra se tornar melhor. Mas eu achava que o Inter e o Bahia estavam acima. E o Roger parece que caiu nessa má fase e não consegue sair dela, né? Eu já ouvi dizer de outros torcedores assim que eles acham que, pô, o Roger é desse. Quando entra num problema, ele tem dificuldade de sair do problema, tem dificuldade de resolver. E, enfim, o que vocês estão achando? Agora eu vou comentar. Esse que eu tava falando, às vezes, dessa abordagem, deixar o cara com a bola, ser mais agressivo, entra nesse gol. Nos próximos gols que eu vou mostrar, inclusive, aqui do Fortaleza e do Santos, que eu acho que é o próximo. Olha como o jogador do Fortaleza vai receber a bola livre. Livre. O Vitória tá muito pouco compacto. Olha a distância entre as linhas, a distância entre os jogadores. O lateral o Bruno Pacheco do Fortaleza, vai aparecer lá para receber livre, não tem ninguém marcando ele, o jogador não tá aqui, tá fechando o meio, mas não tá. Enfim, muito pouco compacto, isso que gera o quê? Bola descoberta, que a gente chama. O jogador do Fortaleza tá sem marcação nenhuma, ele pode dar um lançamento, pode achar um passe de ruptura entre linhas, com muita facilidade, porque não tem ninguém marcando ele, não tem ninguém cobrindo a bola, né? Entendeu? Por isso que a gente chama de bola coberta descoberta. E aí ele vai fazer a inversão, uma boa inversão pro Fortaleza. E o que acontece aqui, ó? Como o time tá pouco compacto, olha a distância da linha defensiva e da linha do meio campo. Tem um rombo ali entre linhas. E aí o que vai acontecer na jogada? O lateral do Fortaleza, o lateral direito, vai estar num 2 contra 1. Porque, por exemplo, o extremo direito acabou demorando para voltar. Quando você dá uma inversão dessa, tem que voltar rápido. Para evitar situações desse de 2 contra 1. Aí vão falar, mas o lateral do Ceará, será que ele mandou mal? Tipo, ele tá marcando,
Então 2 contra 1, você tem que gerir uma desvantagem que é difícil. Talvez ele pudesse ter se posicionado mais pro meio para deixar o passe sair no corredor ali. Que aí o passe talvez é menos prejudicial. Quando você está numa situação dessa de gerir desvantagem, você tem que sempre pensar o que vai ser mais prejudicial para minha equipe. Eu fechar o meio, não deixar o jogador avançar no meio e deixar o passe lateral. Ali, quando começa a dar loucura, vamos dizer assim, tipo, meu Deus, perdi, subiu marcação, tem 2 comigo, o que eu tenho que fazer? Gerir o que é mais prejudicial para minha equipe, que é tomar o gol. O que eu posso evitar? Tomar o gol. Esse passe é mais perigoso que esse outro passe? Tem que ir fazendo esses tipos de escolha. E aqui ele fecha muito o passe e deixa o meio livre para o jogador do Fortaleza conduzir e fazer a finalização. E aí ele vai conduzindo, é o que eu falei. Aí um jogador vai sair, outro jogador vai sair. Nem deu tempo disso. Como conduziu, finalizou e finalizou bem. Num 2 contra 1, que talvez você pudesse gerir melhor. Sim, mas aí você vai culpar o cara que tá no 2 contra 1, que é uma situação difícil mesmo, para gerir essa desvantagem. Enfim, acaba saindo gol. Pressão na bola de novo é uma questão nesse gol. Muitas equipes vocês vão ver que começa um gol no lançamento, um gol no passe. Sempre repara que o jogador que vai fazer o passe, muitas vezes, né? Tem craques que fazem um passe assim, dominou, girou, já passe mesmo sob pressionado. O jogador tem muito espaço para fazer o passe, tem muito espaço para fazer o lançamento. Isso não deve acontecer. Porque se a gente tem um time que tem muitos jogadores rompendo, nem é o tanto caso do Atlético Mineiro, mas se a gente tem um time que tem muitos jogadores rompendo espaço, atacando a linha da defensiva, a gente não pode deixar que o passe entre. E isso acontece aqui no Santos. O Santos também tem aqui nessa situação, tava com a menos e tudo mais. Tem esse espaço ali que acho que é o Scarpa, né? Vai fazer o lançamento. E o Hulk também é muito inteligente nessa jogada, que ele vai fazer um desmarque de ruptura ali, ó, entre os 2 zagueiros. Isso atrai os 2. E aí, pô, você tem uma linha defensiva de 4. Os 2 zagueiros estão em um jogador. O lateral direito fica, pô, vou marcar não sei se é o Arana ali, ou vou fechar mais pro meio. Claro que o ideal é fechar mais no meio aqui. Mas a questão é, primeiro, sem pressão na bola, o lançamento vai sair. Segundo, os 2 zagueiros foram atraídos pelo Hulk. E aí você tem ali um 2 contra 1 com o lateral de novo, mas é uma situação mais diferente do que a outra, né? E aí o passe, sem pressão nenhuma, consegue entrar no Igor Gomes, ó, avançando livre entre o lateral e o zagueiro, que foram atraídos pelo Hulk. E aí o Igor Gomes vai bem, sustenta bem o contato e acaba marcando o gol sustentando o contato ali também um pouco. Um contra um goleiro, que nem sempre é fácil, mas acaba saindo gol. E agora vamos pro Flamengo, último jogo aí que eu vou apresentar para vocês. Acontece uma coisa muito legal no Tactics. Agora eu vou abusar do Tactics com vocês, ó. Opa, passei muito para frente. Mas agora eu vou abusar do Tactics com vocês, que é um lance muito interessante aqui do Flamengo pra gente comentar. Que é, por exemplo, às vezes a gente tem um jogador livre. Por exemplo, ó, eu já vou explicar as marcações. O Saul ali, que é o número 3 que eu coloquei, ele tá livre, certo? Mas o Ayrton Lucas tem capacidade de estar livre num posicionamento bom. É uma vantagem que a gente chama posicional. Olha como ele está livre, uma situação que ele pode dominar de frente pro gol, dependendo de como a bola vier. E ele está numa que a gente chama de vantagem posicional, que ele está muito bem posicionado tanto no campo quanto corporalmente para receber uma bola, para ele progredir ali. Beleza? Ok. Dito isso, vamos lá. De novo a gente concorda que ele está livre. O Ayrton Lucas tem como fazer um passe nele? Não. Tem 2 jogadores do Fortaleza bloqueando um passe direto pro Saul. Então o que a gente faz? A gente utiliza um segundo jogador na jogada para a gente atingir esse terceiro, que seria o Saul. O que isso chama? A gente chama de dinâmica de terceiro homem. Então o Ayrton Lucas vai ser o primeiro homem, que ele está com a bola. Eu vou utilizar um segundo jogador para atingir meu objetivo, que é o Saul. Então eu vou utilizar aqui, acho que é o Samuel Lino? Deve ser. Vou utilizar o Samuel Lino para encontrar o Saul no meio. Faço essa dinâmica de terceiro homem porque eu não consigo fazer a bola direto no Saul. E o Saul é um jogador que está bem posicionado. Então é isso que acontece, ó. E aqui acho que é bem claro, ó, o Ayrton Lucas toca o Samuel Lino de primeira já toca no Saul. E o que é essa dinâmica de terceiro homem que eu falei que atingiu um jogador em vantagem posicional? Olha aqui, ó, dominou já progredindo, dominou já atacando a última linha do Juventude, que a dinâmica de terceiro homem tem isso. Às vezes o segundo homem ele vai servir para atrair a marcação. O Samuel Lino vai atrair o lateral direito do Juventude e gera um espaço maior ainda pro Saul atacar. E o que acontece? O zagueiro direito fica dividido, um contra 2 ali, 2 contra 1 de novo. Então ele, pô, o que eu faço aqui? Avanço no Saul, o Saul tá vindo. E a linha defensiva, que é o lateral esquerdo do Juventude, outro zagueiro do Juventude, estão no mano a mano. E aí o que vai acontecer de novo? O zagueiro sai no Saul, aí o outro zagueiro fica aqui, pô, tem o Arrascaeta entrando, tem o Pedro. Ele nem vai tanto no Pedro, ele dá um passinho pra frente, ó. 2 passinhos pra frente. E a bola entra bem no meio do espaço entre os dois. E acaba saindo o gol do Arrascaeta. Então, essa é a questão. Dinâmica de terceiro homem é bem simples, rapaziada. Dinâmica de terceiro homem é encontrar um homem livre a partir de utilizando outro jogador.
que aí vai me facilitar, porque eu não consigo fazer um passe direto. Muitas vezes, às vezes eu vou jogar bola e eu fico muito irritado que às vezes, ó, tocou a bola no meio campista e eu tô, e tipo, sei lá, eu tô atrás, tô de zagueiro, tô de fixo, sei lá. E aí eu toco, o meio campo tá na bola e eu vejo um jogador rompendo lá do outro lado. Eu vejo um jogador atacando, acelerando. E eu, pô, eu peço a bola pra trás pra eu atingir o cara. Porque eu tô de frente, às vezes o meio campista não tá de frente com a bola. Às vezes ele quer girar e passar. Não, pô, toca pra mim que eu toco lá, eu tô de frente, entendeu? Uma situação que acontece muito jogando bola. Pô, toca em mim que eu tô de frente, pô, eu tô de frente, eu faço o passe. Você não precisa girar, não precisa driblar ninguém. Eu tô aqui, ó, só toma. Enfim, às vezes me irrita situações como essa, que às vezes, pô, só toca em mim que eu toco lá, toca em mim que eu toco lá. E agora vamos pro segundo gol do Flamengo, de novo que eu falei que era uma bola parada. Ó, eu até deixei pra gente visualizar bem aqui. Olha a marca do pênalti. Tá vendo a distância dos jogadores para a marca do pênalti? O Flamengo cobrou uma falta lateral rasteiro primeiro. Olha a distância que os jogadores estão da marca do pênalti. Marca do pênalti não tem ninguém. O Flamengo vai rodar, ó, vai trazer pro meio, rodou, tocou de novo para a ponta e agora fez o cruzamento. Você viu como a linha do Juventude estava para trás, agora a linha do Juventude já está mais para dentro da área. Olha onde eles estão, já está gente em cima da linha do pênalti. E o que isso acontece? Antes, o Flamengo, se a gente manda uma bola na área, talvez fosse ali na região do pênalti. Então, tipo assim, já estou um pouco mais distante do gol. Se eu tô com as linhas do Juventude na marca do pênalti, eu já posso atacar mais para dentro da área, já posso chegar mais perto da pequena área, por exemplo. E aqui, você ainda tem mais espaço para atacar, que é o que acontece no Emerson Royal. Ele vai entrar no que a gente chama de vantagem cinética. Ele vai estar já está em movimento, ele vai atacar a bola correndo para a bola. Às vezes os jogadores do Juventude já vão estar na posição. Então, pô, se eu já tô parado e o cara tá vindo correndo aqui do meu lado, você é louco, pô, o cara vai destruir. Mas não é exatamente o que acontece, mas ele vem nessa vantagem, ó, cinética. E, pô, uma bola que vem de trás, assim, e eu tô andando para trás e o cara tá vindo correndo de frente, ele tem muito mais vantagem que eu, pô. E aí ele acaba marcando o gol do Flamengo. E tipo assim, esse é um gol que sai muito no futebol, rapaziada. Eu já comentei nisso no vídeo passado, assim, que é um dos gols que mais saem. Esse cruzamento no lado oposto. Porque, por exemplo, às vezes, aqui é uma situação que tinha de falta e tal, muita gente na área, mas pensa que é só o lateral. Às vezes o lateral é mais baixo, porque às vezes a gente tem muito lateral baixinho no futebol, que é o lateral, pô, lateral baixinho contra um extremo que é já um pouco mais alto, ou um centroavante que se posiciona ali, ou um lateral grande que nem o Emerson Royal atacando ali. Pô, já perco na estatura. E aí às vezes vem nessa situação que, pô, eu já tô aqui posicionado no espaço e o cara tá vindo atacando de longe. É muito difícil eu ganhar esse duelo aéreo. E é isso que o Flamengo também aproveita nesse lance. Ele aproveita para chegar mais perto do gol, né? Conseguir atacar mais perto. E é isso, assim. Tivemos muitos gols nessa rodada do Brasileiro. Eu escolhi alguns que eu achei mais interessante para conversar. Mas em outros vídeos vocês podem comentar aqui embaixo. Pô, fala desse gol aqui. Que beleza, às vezes não tem muito o que eu falar taticamente, mas igual o primeiro gol. O primeiro gol não tinha muito o que eu falar taticamente, mas tem elementos para serem conversados ali. Ou, por exemplo, teve gols que saíram em pênaltis aqui. E em pênalti eu analisei, eu não parei para analisar a jogada do pênalti, mas eu também posso fazer isso sempre. Deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tô lendo e faço vídeo dos comentários sem problema algum. Fechou, rapaziada? Então, se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam e ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo. É isso, tamo junto. Valeu!